Olá, paz do Senhor, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 8 de janeiro de 2020, o dia que o Senhor já tornou realidade sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, porque aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiu ao nosso coração humano, é exatamente o que o Senhor tem para nós, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. E por causa dele, através dele, e porque ele deseja, nós estamos tendo vida hoje. Significa que tem jeito, significa que existe uma porta, existe um caminho pavimentado, existe um livramento, e o Senhor está derramando, e o Senhor está criando o ambiente para essa possibilidade em nome de Jesus. Deus te abençoe. Bom dia, minha tia Rosália, bom dia a todos, meus tios, tias, primos e também, claro, os seus netos, genros, noras, a glória, a presença do Senhor sobre toda a família, em nome de Jesus, também sobre a minha mãe, meu pai, seu João, dona Dária, seu Toninho, dona Nadir, todos que estão sempre conosco aqui, Magda, Joel, Josué, familiares, igrejas, Raquel, Deus abençoe, Kátia, o Senhor esteja sobre a tua vida também, em nome de Jesus, Eva, sua casa, sua família, filhas, genros, o Carlos, o Netinho, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, Márcia, Fábio, Luiz Henrique, familiares, seu Augusto, dona Efigênia, a presença, o poder, o mover de Deus, também sobre a vida do João, Roseli, a Ângela, todos da sua casa, seus familiares, filhos, netinhos, o Senhor abençoe, Bispo Antônio, familiares, a glória, a presença, o poder de Deus, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor, andando agora, passeando, viajando, caminhando sobre a palavra do Senhor, livro de Mateus, e agora eu quero ler Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, já lemos Mateus 1, 2, 3, fala da biografia de Jesus, mas Mateus 4 fala do chamado de Jesus, da confirmação, agora não apenas a confirmação de Deus por sobre ele, mas a confirmação dele por sobre vamos dizer assim, a estrada que o Senhor havia traçado para Jesus andar, para Jesus cumprir com o seu ministério. Aí ele veio no capítulo 5, capítulo 6 e 7, exatamente na Constituição, que é o Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte de maneira espiritual? É a planificação de uma Constituição. Uma outra Constituição? Não. Exatamente a mesma. Se você pegar Êxodo 20, 21, 22, 23, você vai encontrar todos esses ensinos de Jesus baseados ali. Então está tudo se manifestando de maneira perfeita, de maneira ordenada, porque em Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz que o Senhor Jesus, filho da lei, filho de mulher, o Senhor Jesus, ele se manifestou na plenitude dos tempos, ou seja, era nesse momento, é nessa situação, é nessa circunstância. Mateus capítulo 8 agora, o Senhor Jesus sai daquilo que vamos dizer assim, aquilo que ele estabeleceu, ele lavrou a Escritura, né? É como se fosse um documento assinado, por 4 mãos, as mãos divinas e as mãos humanas representadas ali por Jesus Cristo. Está lavrado o documento. Bom, então agora, o Senhor Jesus vai fazer como se fosse um laboratório, um estudo de campo sobre tudo aquilo que o Senhor Jesus já havia estabelecido, já havia ensinado, já havia sublinhado, já havia expressado no Sermão do Monte. Mateus capítulo 8, versículo 1 diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus:
olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Eu quero ler uma palavra de Lucas a respeito da mesma história, Lucas capítulo 5, versículo 12 a 14. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Veja só o que Lucas faz. Lucas, como médico, né, como um homem entendido aprofundadamente do assunto, ele já traça um diagnóstico mais técnico, né, diferente de Mateus. Fala que era apenas um leproso. Lucas não, Lucas já coloca esse adendo, coberto de lepra, né? Ao ver a Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse: Mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Eu quero ainda ler, como o texto é curto, né? Eu quero ainda ler Marcos capítulo 1, versículo 40, que é exatamente sobre a mesma história. Marcos 1, 40. Diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Bom, então vamos lá. Vamos começar pela situação, pela cultura e por essa enfermidade. A lepra era uma enfermidade que não tinha tratamento. A lepra era realmente uma enfermidade de morte. E tanto é verdade que aqueles que eram observados pelo sacerdote, porque era o sacerdote quem aferia, né? Lembre-se daquilo que fica muito claro durante a história do povo de Deus. O povo de Deus só conheceu o médico, o profissional da área de saúde, somente no tempo de Salomão, quando uma das suas concubinas egípcias, né, trouxe a figura do médico do Egito, porque a medicina lá no Egito já era não apenas uma profissão reconhecida e uma profissão muito divulgada. O médico tinha uma, vamos dizer assim, uma proeminência perante a sociedade do Egito, né? Então, mas no povo de Deus, o médico até então não tinha sua, né? Até Salomão não tinha sua, vamos dizer assim, o seu reconhecimento profissional. Por quê? Porque o povo não ficava doente. O povo tinha no Senhor toda uma condição, né, que os fazia muito saudáveis. Tanta verdade que é por isso que eu falei para você, bom, como eu estou ensinando mesmo, estou conversando, se não der tempo hoje a gente termina amanhã. Mas tanto é que eu falei para você uma questão que é muito séria. Quando as pessoas se perguntam, e os pregadores falam muito a respeito, quando o porquê
do povo ter ido para o Egito, né? O porquê da família de Jacó, até então era só uma família, a família de Jacó vai para o Egito através de José e por causa de José, e ali a família de Jacó se fixa, né? A Bíblia fala que a família de Jacó é liberada para viver numa terra chamada a terra de Gósen. Era um ambiente, naquele momento, um ambiente bom, mas um ambiente que ficava, vamos dizer assim, na circunvizinhança, né, da capital, da região do governo, da região do Império Egípcio. Por quê? Porque o povo judeu, aos olhos do egípcio, era um povo maldito, por uma série de razões, cultura, porque só era monoteísta, uma série de coisas. Então, até de alimento, até de tratamento de rebanho, de animais, né? Assim como para o judeu cuidar de porco, e o porco é um animal maldito aos olhos da cultura judaica, aos olhos da cultura egípcia, cuidar de ovelhas é vamos dizer assim, é um rebanho, é um cuidado maldito, porque a ovelha, o cabrito, a cabra, eram vistos pelo povo egípcio como um animal maldito, tá? Então, só para a gente ir levando as coisas, pensando a respeito, eu estou te ensinando e eu estou contando a história e estou também, claro, pontuando algumas coisas. Então, o povo foi levado para o Egito por uma questão de genotipo e de fenotipo. Por quê? Porque aquele povo precisava crescer, aquele povo precisava se transformar numa nação. E a escravidão no Egito foi muito importante na visão macro de Deus, sob o cuidado e a lente de Deus. Então aquele povo foi se processando, saindo de uma família, indo para uma condição de nação, onde era um povo completamente protegido, exatamente por causa disso, porque o povo ficava à margem, né, do povo egípcio. Então esse povo foi o quê? Com seu fenotipo, com seu genotipo, com seu DNA, foi constituído um povo forte. Tanto é verdade que quando você vai ali, quando no tempo do faraó, quando ele ordena que as crianças, os bebês que nascessem do sexo masculino deveriam ser mortos, né? As parteiras tinham essa ordem expressa do Império Egípcio, né? Que você se lembra da história, quando Moisés, elas não cumprem com o decreto do Império e tem compaixão do bebê Moisés e não matam o bebê Moisés. Então, por quê? Porque as crianças egípcias, as crianças judias, hebreias, eram muito mais saudáveis do que as crianças egípcias. E as mulheres hebreias procriavam, né, engravidavam, tinham os seus bebês com muito mais vigor e vitalidade do que as próprias mulheres egípcias. Então você vai percebendo o quê? Um trabalho de Deus. E esse povo permaneceu por 430 anos completamente protegido. Tanto é verdade que quando esse povo sai, Êxodo 12, 13, 14, né? Quando esse povo sai do Egito, a Bíblia fala que não havia sequer um inválido. Em outros textos a Bíblia fala que não havia um enfermo. E olha que era mais de 3.600.000 pessoas. Como que no ambiente, né, vamos dizer assim, numa densidade demográfica de 3.600.000 pessoas, não existe um inválido, um sequer enfermo. Aí você vai falar, mas como pode? O povo se alimentava de ração, não é assim? Que o faraó manda em algum momento que, interpelado por Moisés, o faraó fica bravo com Moisés e fala, a partir de agora, a ração que eles comem e tal, então comia a ração. Mas qual era o segredo? O segredo era estar aliançado com Deus, porque era o povo de Deus, era o povo de propriedade do Senhor. Se transformava em nação, né? Sob
os olhos egípcios de uma maneira tão maravilhosa que os próprios egípcios não tinham como segurar a densidade demográfica e mais o vigor, a vitalidade e a saúde do povo, entendeu? Então é por isso que quando o povo morre no deserto, o povo morre no deserto não é porque ficou enfermo. O povo morre no deserto não é porque... Não, o povo morre no deserto porque desobedeceu, entrou em rebelião, em confronto, em rota de colisão com a vontade suprema do Senhor. Então o povo morreu no deserto. Tanto é, olha lá, Caleb e Josué entraram na Terra Prometida e depois que entraram na Terra Prometida viveram por décadas. Não é assim que Caleb responde para Josué? Quando Josué faz a divisão da terra, desculpe falar tudo isso, mas só para você entender, hein? Então, quando Caleb sai para conquistar, e Josué, ele fala que na divisão das terras Caleb seria chamado em primeiro lugar, porque Caleb era da primeira geração. Aliás, Caleb e Josué eram os únicos da primeira geração que saiu, porque todos os outros, inclusive Moisés, Miriam, Arão e toda a primeira geração já havia morrido no deserto. E quando Caleb entra, e Josué fala, Caleb, qual é a porção que você quer? Ah, eu quero o conglomerado de montanhas do Hebron, né? As colinas do Hebron. Mas espera um pouquinho, Caleb. Você não está devagando em devaneio, caducando, não? Porque os moradores daquela região eram exatamente os gigantes, os anaquins. E Caleb responde para Josué o seguinte, né? Olha, veja que hoje, que quando eu saí do Egito, eu tinha 40 anos. 45 anos já se passaram. Fazendo uma conta rápida, Caleb estava agora com 85 anos. E Caleb responde para Josué, e agora já sou de 85 anos, mas o mesmo vigor com que eu saí da terra do Egito é exatamente o mesmo vigor para, né, conquistar as colinas do Hebron. E aí, Josué, claro, consentiu, e aquela região, que seria mais tarde, né, a região da coroação de Davi, que seria mais tarde a região chamada Israel, foi conquistada pela primeira vez por um velhinho de 85 anos, vigoroso, completamente cheio de vida. Por quê? Porque o Senhor estava com esse povo. Porque o Senhor está com você. Porque o Senhor está comigo. Agora vamos para o texto. Por que o leproso, né, foi tão bem diagnosticado por Lucas? Exatamente porque Lucas era o médico. Lucas não era judeu, tá? Lucas tinha origem grega. Então por que Lucas fala coberto de lepra? Porque a lepra era uma enfermidade, vamos dizer, que desgastava toda a estrutura, né, do ser humano. A lepra, ela ia tomando conta, primeiro externamente, mas com o tempo ia deformando os ossos, a musculatura, os nervos, a pessoa ficava toda retorcida e ia apodrecendo tanto a parte de fora como a parte de dentro. Até que num estágio a lepra começava a deteriorar, inclusive a parte interna, principalmente do sistema nervoso central. Então a lepra era uma enfermidade muito destruidora e definhadora. A pessoa ia percebendo que ela ia definhando, ia perdendo o contato, né, a sensibilidade de uma maneira muito progressiva.
E a lepra, por ser uma enfermidade de morte, o leproso era separado. Ia para os leprosários, vamos chamar assim, naturais, que eram as cavernas, né? O leproso ficava à parte. O leproso carregava um sininho, um chocalhinho, e ele andando, quando ele ia, por alguma razão, eles passavam e sempre andavam geralmente em grupos, quando eles iam passar por um lugar um pouco mais povoado, que não podia passar por lugar povoado, mas vamos dizer, por alguma razão, passava por um caminho próximo de uma cidade, de uma província, de uma região habitada. Então, o que os leprosos faziam? Eles carregavam geralmente uma bengala, tipo um cajado, né? E esse cajado era cheio de sino, ele tinha sinos também, se possível, presos ao corpo, e ele fazia assim e tocava, e todo mundo começava a gritar: leproso, leproso, leproso! E todo mundo tirava as crianças, fechava as janelas, fechava as portas, pegava os animais, tirava tudo do lugar, do ambiente, e ficavam com as pedras nas mãos, pela janela ou pelo terraço, né? As casas daquela região não tinham, como até hoje, não tinha telhado, né? Essa configuração europeia não existia lá, né? Então era laje e as pessoas ficavam assim de longe para tirar pedras, caso um leproso se aproximasse de alguém. Bom, então a pessoa perdia o nome, perdia a identidade, perdia a família, perdia o contato com tudo e com todos, vivia aquilo que a gente sabe o que significa muito bem na nossa carne, o que significa essa coisa de viver enclausurado, né? Por causa da pandemia e tal. Era mais ou menos o que acontecia, só que com muito mais, né? Com situações muito mais extremas em relação a isso. E o leproso era tratado, então ele não tinha identidade, não tinha mais nome, era leproso, era leprosa, não tinha família, não tinha filho, não tinha marido, não tinha esposa, não tinha nada, era um leproso, ponto. E o leproso, ele tinha na sua configuração de enfermidade como se fosse a ira de Deus. Por quê? Porque eu lembro que eu falei para você que o oriental, o asiático, ele trabalha muito bem a história, ele gosta de pontuar a história e ele se firma muito na história do seu povo, da sua cultura. Assim era com o judeu. Então, para você lembrar, você tem três grandes, vamos chamar assim, três grandes leprosos da história, né? O primeiro leproso foi Miriam e Arão, quando eles se rebelaram contra a autoridade de Moisés, e a palavra do Senhor fala que eles ficaram imediatamente com a pele esbranquiçada, ou seja, eles pegaram lepra. Então, lepra significava na cultura judaica posição de rebeldia, de rebelião. Um outro leproso muito conhecido da história é Geazi. Lembram Geazi, o servo do profeta Eliseu? Quando Eliseu falou para Geazi que não era para pegar nada de Naamã, né, o general que tinha sido curado da lepra, mas Geazi foi lá e desobedeceu a Eliseu e vai até Naamã e pede alguns presentes. A Bíblia fala que quando Geazi chega perto de Eliseu, Eliseu percebe isso, e a Bíblia fala que aquilo que estava sobre Naamã agora ficaria sobre Geazi. E Geazi fica leproso na hora. E um outro que fica leproso, muito conhecido, é o rei Asa. Lembra? Eu já falei várias vezes dele. Por que o rei Asa? Porque a Bíblia fala que quando o rei Asa ficou doente dos pés, ao invés de ele ter buscado a Deus, ele buscou os médicos. Aí você vai falar, Deus é contra o médico? Não, não. O médico é instrumento de Deus. É um dom dado pelo Senhor. Não é isso. É que Asa procurou antes os médicos. Aí sim, para um servo de Deus, precisa ser pontuado, precisa entender isso. Por quê? O servo de Deus vai no altar do Senhor em tudo. Não é só por causa de enfermidade, em tudo. Ele se coloca ali, ele se derrama ali. O Senhor é o seu primeiro, é a sua primazia, é o seu primordial, é o seu princípio, é a sua essência. Então,
Jesus fala, a gente já leu, né? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, o que o rei Asa fez? O rei Asa, do alto da sua petulância, da sua soberba, da sua altivez, um grande rei, um grande homem de Deus, que trouxe uma tecnologia para o povo até então nunca vivida, processo de gotejamento, agricultura, uma série de coisas, equipamento de guerra, capacidade bélica, militar. O rei Asa foi maravilhoso. Só que nesse momento, ele vai recorrer aos médicos antes de recorrer ao Senhor. E aí, claro, por causa da soberba, ele fica enfermo e ele fica ao lado, né? As pessoas constroem vamos dizer assim, um puxadinho do Palácio Real, e o Asa nunca mais ele entra na comunhão do seu reino, porque ele morre ali, né, leproso. Então lepra significava, vamos lá? Agora a gente já sabe o que significava lepra na cultura judaica. Lepra significava rebelião, lepra significava desobediência e lepra significava soberba. Então a lepra tinha todo esse contexto. E uma pessoa leprosa, então, possivelmente, aos olhos, né, vamos dizer assim, da tradição hebraica, lepra significava, naquele momento, o tempo de Jesus, significava ou rebelião, ou desobediência, ou soberba. Ou seja, lepra significava o juízo de Deus sobre a vida daquela pessoa. Entendeu? Entendeu tudo? Agora nós vamos para o texto. Até agora não falei nada do texto. Mas lepra significava tudo isso. Então, quem chegasse perto do leproso seria considerado imundo tal qual o leproso. Não entraria mais na congregação dos justos, não poderia ficar mais com seus familiares, seria ferido à parte pelo sacerdote depois daqueles dias estabelecidos por Moisés, para que o sacerdote aferisse se a pessoa estava doente ou não. Aferido e essa pessoa não estando doente, essa pessoa passaria por todo um ritual de purificação, de entrega de oferta pelo pecado, de uma anuência sacerdotal dos escribas, dos fariseus da época, né, dos saduceus da época, para que essa pessoa pudesse ser novamente inserida na sociedade e pudesse entrar no templo. Porque essa pessoa havia cometido um crime. Qual era o crime? Ter se aproximado do leproso. E por causa disso a pessoa era criminosa. Era uma pessoa desobediente à lei de Moisés e desobediente ao estabelecimento do grupo de fariseus e de saduceus. Saduceus representando os sacerdotes, fariseus representando os escribas, né? E os mestres, os rabinos. Então havia tudo isso para que a pessoa fosse aferida. Bom, agora o leproso, um dos leprosos, e Lucas fala que estava coberto de lepra, né? E Mateus é o único, ainda que Mateus seja dos evangelhos, um evangelho temático, que é escrito por tema e não de maneira cronológica, mas aqui Mateus faz a diferença. Porque Mateus fala de maneira cronológica, que ele diz assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Que monte? O Monte das Bem-aventuranças. Então foi exatamente o primeiro ato público de Jesus, a partir do seu ministério, não porque ele não tivesse feito outros milagres, não é isso, mas é o ato público depois de estabelecido, lavrada a constituição, né, do reino dos céus, que é o Sermão da Montanha, que é o sermão, né, o Monte das Beatitudes, como diz aí, né, um texto mais clássico, né, um texto da palavra do Senhor. Então, Jesus começa a partir daqui. E aí Jesus começa a ministrar, e através do leproso, e amanhã a gente fala mais em nome de Jesus. Por quê? Porque cada dia uma porção, cada dia
Hoje em dia as pessoas chamam de pílula, né? Cada dia uma porção, cada dia um pedaço da palavra de Deus para a gente ir pensando, para a gente ir pontuando, aferindo, e o Senhor falando conosco, derramando da tua graça, do seu poder, da sua plenitude e da sua vida abundante, em nome de Jesus. Então, curar o leproso era realmente chamar para si uma responsabilidade muito grande, e é exatamente o que Jesus faz. E Jesus, ele quebra paradigmas, né? Porque o leproso não era uma pessoa querida por ninguém, nem pela própria família. Leproso não tinha nome, leproso não tinha identidade, leproso não tinha assistência, leproso não era reconhecido pelo sacerdote, leproso não era visto pelo escriba, leproso precisava viver à parte, só esperando a morte. O leproso já tinha o atestado de óbito, só ia faltar, claro que não era documentalmente falando, mas ele já tinha o atestado de óbito. Era só colocar a data da morte, porque o atestado de óbito já estava escrito, já estava determinado sobre a vida dele, e isso foi o que Jesus veio fazer: quebrar paradigmas, quebrar resistências, trazer a comunhão e o poder da reconciliação. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te engrandecemos por tudo aquilo que o Senhor faz e tudo aquilo que o Senhor manifesta sobre nós, através de nós. Que não fique apenas na condição didática, educativa, mas que o Senhor fale através do teu Santo Espírito, que o Senhor quebre todas as resistências e nos ministre, trabalhe o nosso coração para sabermos o quão precioso é o Senhor Jesus. A graça, a plenitude, o amor, a sua maravilhosa conduta, e como ele ensinou, e como ele ministrou, e como ele faz para que nós possamos imitá-lo, que agora nós somos de Cristo, agora nós incorporamos Cristo, nós vivemos o Cristo em nós, daí sermos chamados filhos de Deus, daí sermos chamados cristãos. Por isso, derrama-te, fala, toca, visita. Ó Deus, ministra o nosso coração, o nosso interior. Fala, dá continuidade à tua ministração. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso, ó Deus, derrama-te sobre cada família, sobre cada servo teu que está aqui, seus familiares, nossos idosos, nossos tios, nossos avós, nossos pais, o marido, esposa, filhos, netos, sobrinhos. Deus de maravilhas, derrama-te sobre as nossas casas, os nossos lares, visita com a tua cura, porque o livro de Hebreus diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Então, Senhor, visita com a tua cura, toca no nosso organismo, nossos ossos, ó Deus, nossos tendões, nosso corpo, nossas juntas, órgãos, olhos, ouvidos, sangue, circulação sanguínea, artérias, coração, veias. Toca, visita, cura, restaura, renova, vem com o teu poder, vem com a tua majestade, derrama-te com a tua paz, com o teu equilíbrio, com o teu bom senso, com a tua sabedoria, com o teu mover, o mover do teu Santo Espírito, e nós daremos ao Senhor sempre toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Senhor, nós te clamamos pelo nosso Brasil. Deus de maravilhas, tem misericórdia da nossa terra. Estamos, ó Deus, passando dias tão difíceis, tão tenebrosos, terríveis. Já chegamos à marca triste, terrível, trágica de mais de 200 mil mortos, dizem eles, pelo coronavírus. Por isso, ó Deus, tem misericórdia dessas famílias enlutadas. Derrama-te, trazendo paz, trazendo vida, trazendo consolo, conforto. Ó Deus, em nome de Jesus, cura a alma, cura os sentimentos dessas famílias, desses enlutados, desse luto terrível, ó Deus, que está por sobre a nossa nação. Também, ó Deus, cura a nossa terra, liberta a nossa terra, nossa transgressão, o nosso pecado, a nossa iniquidade. Senhor, em nome de Jesus, sara a nossa terra,
Toca no nosso povo, liberta-nos, ó Deus, do tacão da morte, da destruição. Esses gestores públicos que são, ó Deus, subornados ou subornáveis, que são corruptos e são corruptores também. Deus de maravilhas, coloca essas pessoas diante da tua justiça e do teu juízo, e nós daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Deus de maravilhas, eu te peço para que o Senhor visite as pessoas que são próximas de nós, que perderam seus queridos, os servos teus, né, na pessoa do seu Pedro Solonca, que está na UTI, em caso grave. Deus de maravilhas, derrama-te com a tua cura, com a tua saúde, ampara seus familiares, traz da tua graça, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. E a Simone Campana, peço oração pela Aline, obesa e asmática, internou ontem à noite com infecção no pulmão. Em nome de Jesus, nós pedimos pela tua serva também, ó Deus, Aline, pela tua serva Aline, que a tua graça, a tua glória se derrame, visite o seu leito, o seu corpo, o seu organismo, toda essa comorbidade, toda essa fragilidade, ó Deus, não sejam argumento diante da tua glória, mas que as tuas águas curadoras toquem na Aline e derramem da vida, da cura e da saúde, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Estamos orando por ela, viu, Simone? Deus abençoe, estamos orando. Aline com Y, tá bom. Deus abençoe. A glória, a presença, o poder de Deus se derrame sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Que você tenha uma sexta-feira maravilhosa na presença do Senhor, e tudo que for bom, perfeito, agradável se derrame sobre a tua vida e também sobre cada um dos nossos queridos aqui, nossos familiares, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, e que ninguém te possa resistir, porque você carrega o amor do Deus vivo através de Jesus Cristo. Quem te separará do amor de Deus? Nada e ninguém. Por quê? Porque o Senhor é tudo na tua vida. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Porque, com certeza, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiu ao coração, é exatamente o que o Senhor tem preservado e reservado sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, Deus te abençoe. Amanhã, sábado, às 10 horas, estou aqui de volta. Espero você. Um beijo para todos vocês aí do Instagram, Facebook, YouTube, a presença, o poder, o mover de Deus se manifestando. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Fique na paz. Até amanhã, 10 horas. Valeu, beijo, tchau, tchau.